Sim.
Pois é, gente, que maravilha, né? A gente vai se harmonizando, a música nos traz esse benefício, né? Então, vamos chamar o João, nosso companheiro João, para ler a nossa página, né? Para continuarmos harmonizando, né? Somos punidos porque tensionamos punir os outros. Silencia diante da maledicência. Defende-te na prática sistemática do bem ao semelhante. Se não te fragilizares, nada te alcançará, causando-te prejuízo. Conserva-te sobrancelho e todo ataque contra ti se perderá sem força. Mesmo amargurado, não te defendas. O tempo é a voz da verdade que não cala. Essa página está no livro Vigiai e Orai, autoria do irmão José, médium Carlos Antônio Bacelli. E agora, depois dessa página, vamos à prece. Deus, infinitamente bom e justo, Jesus, nosso mestre, nosso guia, nossos anjos guardiões, nossos protetores da nossa casa espírita, João Evangelista, que trabalham sem cessar, harmonizando esse ambiente, nos protegendo. E assim, vamos crescendo, nos melhorando. Pedimos, Senhor, que nos abençoe, que nos fortaleça. Abençoe a nossa vontade de crescer diante de Deus, de nos melhorarmos a cada dia, colocando não só em palavras, mas em ações a nossa reforma íntima, tão necessária para vivermos o seu Evangelho de amor. Pedimos que abençoe as nossas companheiras que farão o estudo da noite de hoje, carta e e-mail, que elas possam ser incluídas, trazendo o seu Evangelho vivo para refletirmos, para guardarmos os nossos corações e colocarmos em ação, colocarmos em prática. Fique conosco, mestre. Precisamos do seu amor, da sua companhia, da sua luz. Hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus. E assim convidamos as palestrantes de hoje, que na verdade são nossas companheiras, né, de estudo, de trabalho da nossa casa, de João Evangelista, com esse tema maravilhoso do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a mão direita. Muito importante, né?
Boa noite a todos. Eu acho que eu fiz um estudo aqui e coloquei um debate, não um debate, né? Uma história, né, do movimento espírita. E hoje eu falei, não é isso que eu tenho que falar. Eu não falo outra coisa. Mas desde que me pediram para fazer esse estudo, que isso bate na minha cabeça. E hoje a página, eu falei, gente, tem muito a ver com o que eu quero falar, porque muitas vezes a gente lê as parábolas de Jesus, se não faz o estudo, se não lê as instruções dos Espíritos, a gente fica meio que boiando, né? O que quer dizer com isso? Né? Aí, eu, quando era mais nova, eu não era espírita ainda, eu ainda estava escolhendo qual seria a minha religião, eu lia a Bíblia, né? Aí as parábolas ficavam ali encucadas na minha cabeça, porque só se falam as parábolas, mas não diz como no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que ele nos dá o que Jesus está querendo nos ensinar naquela palestra. Então, mesmo não fazendo parte desta palestra de hoje, eu vou falar de qualquer maneira, porque se isso vem batendo na minha cabeça, desde que me convidaram, é porque eu tenho que falar isso. Eu tenho que falar para as pessoas que estão aqui hoje, e até para mim mesmo, né? Porque quando a gente faz um estudo, quem mais aprende somos nós mesmos. Então, eu vou começar falando pela nossa palestra, a parábola de Jesus, o que vem, né, no estudo de hoje. Depois eu vou, como essa palestra já foi dada, então não corro risco de alguém falar, nem eu ia falar sobre isso, semana que vem você falou a palestra que cairia para mim. Então eu já vi que ela já foi dada. Então eu espero que vocês pensem, reflitam, porque eu falei, gente, isso aqui eu não preciso falar mais nada. Está tudo escrito aqui, está tudo ensinou aqui, foi momento espírita. Eu gosto de escutar momento espírita, né? Todo dia 9 horas da manhã. Só que eu vou acumulando. Aí eu falei, hoje é dia de eu ler o momento espírita. Aí veio esse momento espírita. Eu, gente, é a minha palestra. Fica só entre nós, tá? Nada não. Mas eu vou falar assim mesmo para vocês. Então eu vou começar lendo a parábola de Jesus, que é o nosso estudo de hoje, tá? Não saiba a vossa mão esquerda que dá à direita. Jesus diz assim, né? Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não receberei recompensa do vosso Pai que está no céu. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, serem louvados pelos homens. A gente tem que dar esmola de coração, com amor, né? E não alardeando, né, para todo mundo. Se você está alardeando, chega para uma vizinha, menina, hoje eu fui no centro, doei lá umas roupas, doei isso, doei aquilo. Ela está alardeando o que ela deu. Ela precisava ter falado. Então ela já recebeu a recompensa dela, né? Que a vizinha dela vai falar, ih, que bacana, né, que você fez isso. Ah, eu também, quando tiver alguma coisa, eu dou para você levar para mim. Então, ela já alardeou, né? Então, continuando, digo-vos em verdade que já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Está em Mateus 6,
versículos de 1 a 4. Realmente, a gente quer as homenagens dos homens ou quer o agradecimento o pai ficar satisfeito com a gente, porque a gente não está largando nada, está querendo que ele sabe tudo que se passa, né, dentro do nosso coração. Então, ele sabe que aquilo que você está dando de coração, você está dando no amor. Então, eu não preciso alargar para ninguém. Então, eu prefiro que quem veja essa caridade que vocês estão fazendo seja o nosso pai, né? Aí, eu, escutando o Momento Espírita, aí eu vi a página de hoje e falei, não, eu tenho que falar disso, vou falar, seja o que Deus quiser. As agressões do mundo. Aí diz assim, sempre é importante lembrar como Jesus se posicionou perante as agressões do mundo. Apresentou a proposta de oferecer a outra face, não a face da aceitação ou da indiferença diante das ofensas, mas a face oposta da violência, a face do bem. E o bem é inteligente. Ele busca entender o que está por trás de uma alma que está fora de si. Ele entende que ali há um claro desequilíbrio, algo fora do lugar. E desenvolver o mal com o mal, devolver o mal com o mal, resolveria o desequilíbrio? A razão nos diz que não, né? Então, como colocar algo que está numa situação extrema no devido lugar de balanço de equilíbrio, atuando no lado oposto, na outra face, no lado do amor? Não se cura um doente ou uma doença atirando mais veneno no paciente. O que cura um doente e o que pode curar os doentes da alma, a tranquilidade do agredido, é um choque para o agressor, que é uma primeira fase do tratamento. Realmente, né? Você recebe uma agressão, alguém te faz uma calúnia, você fica calmo, você conta quantas vezes você achar necessário, ou até 10 ou até 1000, seja de acordo com a... né? Aí a gente tem que isso mesmo. Ele está doente, ele está desequilibrado para poder chegar para você e te ofender dessa forma, né? Então, continuando. Quando o ódio não encontra vibração similar, não encontra sintonia, se desestabiliza. A humildade da vítima também é poderoso antídoto. A calma, a compaixão, um gesto de bondade inesperado pode muitas vezes desarmar um ataque vigoroso. Realmente, né? Se você recebe uma ofensa, você está calmo, está ali, tranquilo, pô, esse cara não vai reagir não, ele não vai falar nada, eu estou agredindo, ele está quieto, mas ele está agindo conforme ele acha correto. E, na verdade, isso é o correto. Coisas que a gente sobe aquele negócio, né? E a gente acaba descendo do salto, né? E falando, brigando. Então, a gente se sintonizou com ele. Aí, ele ficou mais nervoso. Por que não está funcionando, não? Hein? Eu falo alto. Vocês não estão me escutando? Eu estou falando do mesmo jeito aqui. Num vídeo. Ah, tá arranhando? Ah, eu não fiz diferença nenhuma. Para mim está tudo maravilhoso. Não permitamos que o mal se alastre. Ele é temporário, mesmo naquele que parece um inimigo mais determinado. Sem o mal ou consumido por dentro, ele é como nós mesmos, por vezes uma joia escondida em meio à revolta e ao sofrimento. Combatamos o mal, jamais uns aos outros. Qualquer pessoa somente nos conseguirá magoar se aceitarmos a ofensa. Realmente, né? Se a gente aceitar a ofensa, a gente ficou super magoado, né? E quer revidar, né? Porque a gente não deve fazer. Quando calúnias,
são levantadas para nos desmoralizar, não nos perturbemos, prossigamos em nossa jornada alheios a mentiras de quem está mal, consigo mesmo. Se um amigo de longa data desiste de nossa companhia, criando acusações injustas, de consciência tranquila, continuemos com aquele que nos reconhece a integridade moral. Se a perversidade ou a maldade nos criam embaraços, conscientes da nossa honra, prossigamos nossa vida. Se estivermos abraços com inimigos ferrenhos, mas não revidarmos o mal que eles nos desejam, conseguiremos expressar vitória em nossa marcha de crescimento. Quando a zombaria e o desrespeito tentarem nos atingir, se considerarmos que são gerados pelo despeito de sentimentos inferiores, a nossa postura será de vencedor. Nunca tomemos para nós as agressões dos outros, quaisquer que sejam. A grande maioria dos indivíduos vem ver o seu próximo mediante a projeção dos próprios conflitos e nem sequer dá-se conta da insensatez que domina. É fácil identificar nos outros ou transferir os desequilíbrios e loucuras. Raramente os tesouros das virtudes se escasseiam. Mantenhamos-nos em paz, não nos considerando tão importantes para sermos o motivo da agressão e da maldade dos outros. Na sociedade dos homens, ainda tão imperfeitos, encontraremos opositores e vítimas. Sejamos os portadores da tranquilidade de consciência, o servidor do bem, precedendo dessa forma o mal nos outros, nunca nos fará mal. No entanto, tenhamos certeza de que o nosso bem fará muito bem a todos. Então, eu falei, gente, olha a minha palestra. É essa aqui que eu vou levar para as pessoas. E a gente, muitas vezes, dá outra face e nem percebeu o que está dando. Né? Porque agora que meu marido faleceu, eu posso contar. Quando ele era vivo, eu não contava não. Mas agora, se ele estiver hoje aqui, você me desculpe. Mas, aí, ele ficou mais de 10 anos sem falar com o irmão dele. Porque o irmão dele cismou que ele fez uma coisa que ele não tinha feito. Aí eu falei, gente, o Elias está maluco. Miguel não faria nunca isso, ainda mais com seu irmão. Aí fomos falar com ele, falar que ele estava enganado, que não era nada daquilo, não teve jeito. Ele não aceitou. Aí ficou uns 10 anos sem falar com meu marido ficava triste, chorava porque ele amava demais aquele irmão. E o irmão mora assim, coladinho com a gente. E ficaram sem se falar. E eu entrei, né, de gaiata nessa história. Ele também ficou sem falar comigo. Aí eu falei, tá bom, né? Não quer falar comigo, fazer o quê, né? E eu também ficava triste, porque ele só tem esse irmão e uma irmã aqui. E perder essa convivência é muito chato, né? Aí quando foi, no ano que ele faleceu, em maio ele estava hospitalizado, todo dia eu ia para o hospital, ele falou comigo. Eu falei, mentira. Eu fiquei, não falei nada, né? Eu não vou tocar na ferida, né? Aí veio e falou comigo, mas com meu marido ele não falou. Meu marido morreu, meu marido foi para o hospital, precisava de ajuda para que colocasse ele no carro, né? E ele não veio ajudar. Então, é muito triste, né? Ele deu outra face, porque ele gostava do irmão, ficava triste com isso, mas ficou em silêncio, não falou nada, ficou muito chateado por ele achar que isso, né, que ele tenha feito. Aí eu falo, muitas vezes a gente dá outra face e nem sabe o que está dando, né? Aí eu sei que ele, quando chegar lá do outro lado, vai ver o que ele fez
de errar, porque ele errou nesse sentido. Então ele vai ficar muito triste, vai querer reparar esse erro, só que ele não sabe em que condições ele virá com o irmão, né? E a fila está bem grande, não está fácil de reencarnar, não. Então agora, eu vou para a minha palestra. Mas não foi interessante isso, gente? Eu fiquei assim, encantada. Eu falei, não, eu tenho que falar isso para os meus colegas, quem sabe, né? Eles estão passando por isso, e aqui é uma forma, né, da gente ficar quieto, tranquilo, porque Deus está vendo. Deus está vendo o nosso comportamento. Não sabe que a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. Focaliza as práticas do bem, da caridade, da piedade, sem ostentação, divulgação e exclusividade, em silêncio, de maneira incondicional, não aguardando reconhecimento, retribuição ou gratidão, e empregando ainda todos os nossos esforços e recursos. Ao fazer esses tipos de práticas, teremos a aprovação ou reconhecimento de Deus, que conduz para a nossa evolução moral e espiritual, a caminho da perfeição, porque acreditamos na vida futura, né? Na sobrevivência da alma. Sabemos que vamos voltar aqui. Não tem jeito, né? Aqui a gente provas e expiações. Eu não sei se já estará em regeneração. Se estiver em regeneração, vamos fazer tudo bonitinho para que a gente possa voltar para cá, né? Senão a gente vai para um outro planeta, né? Do contrário, teremos tão somente a aprovação e reconhecimento dos homens, dando mais valor à vida presente na Terra, que é essa que é material, do que à vida futura. Estes já receberam suas recompensas na Terra, satisfazendo o ego, o orgulho e a vaidade. Deus nada deve. Em síntese, ele fez, ostentou, então Deus não tem nada com isso. Você já recebeu sua recompensa. E eu não tenho nada com isso, não vou passar a mão na sua cabecinha, não. É a prática do bem pelo bem, em silêncio. O bem só é bem se não espera nada em troca. O Pai que vê tudo na nossa consciência, que é o único bem real verdadeiro. Íntegro é o bem que se pratica espontaneamente, sem calcular, sem nem ao menos perceber que está fazendo um bem. A prática deste tipo de bem nos dá a paz, a sensação maravilhosa de dever cumprido, a alegria de existir, a gratidão a Deus, que sempre nos dá novas chances de nos redimirmos, permitindo a sua manifestação através de nós. Há grande mérito em fazer o bem sem ostentação, principalmente em ocultar a mão de dar, demonstrando com isso superioridade moral. A gente, quando faz uma caridade, né? Eu pelo menos me sinto tão bem, porque a gente tem a caridade moral e a material. A material a gente dá daquilo, muitas vezes, que e essa roupa aqui, eu engordei, não vou usar mais, aí eu vou dar, aí dá. Aí é uma caridade moral, mas é assim que a gente começa, moral não, material. Mas é assim que a gente começa, né? Dando, que aí a gente vai se acostumando e vai aos poucos fazendo isso naturalmente. E a caridade moral, ela depende de nós. Muitas vezes você atravessar uma pessoa, um idoso, na via pública, né? Dar um lugar para ele num assento de ônibus. E hoje em dia, né, eu nem sei, porque eu não pego ônibus, eu não sei se ele já tem o seu lugarzinho ali, ou porque eles têm tanta pessoas, né, criança, adolescente, que ficam em pé e não dão lugar. E a gente, isso aí é uma caridade moral, né?
a gente quer a aprovação de Deus, né? Não dos homens. Kardec elegeu o tema: fora da caridade não há salvação, pois com essa prática nós adquirimos aptidões e virtudes e acabamos superando o estágio em que nos encontramos. A caridade sintetiza a nossa missão na Terra, é o amor em movimento, e isso não se compra e tampouco se transfere para o mundo. A gente olhando assim o Evangelho de Jesus, tudo é baseado na caridade e no amor. Aí eu fazendo um estudo no dia de sábado, eu achava que o amor era o mais importante. Aí a gente ficou debatendo ali, né? Mas realmente, uma coisa liga a outra, né? Se você começar a fazer a caridade, você vai fazer a caridade com amor, você vai aprendendo, né, a amar o seu próximo, né? No Livro dos Espíritos, na pergunta 630, os espíritos superiores ensinam que o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. Fazer o bem é infringi-lo. Na pergunta 886, sobre qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, responde: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai uns aos outros como irmãos. Então, vocês, por acaso não estiverem fazendo estudo, só vem aqui para escutar as nossas palestras, complemente com o estudo, que a gente aprende muito mais, porque aqui vocês não podem dar sua opinião, não podem falar nada, né? Mas no estudo não. Você vai falar o que você entendeu. Se você estava equivocado, o outro, seu amigo, vai falar para você: não, eu vejo dessa forma. Aí a gente vai, poxa, não é que ele está certo? Que a gente lê em casa, não é a mesma coisa. E eu quero chamar a atenção de que a gente tem que começar esse estudo falando não sai da nossa mão esquerda que a direita dá, né? Sobre a questão realmente do silêncio, né? Do grandioso silêncio de Deus. Deus, ele, o tempo inteiro, ele nos dá tudo, né? Deus é o nosso Criador. E ele é um silêncio incomensurável, né? Então, nós temos que prestar atenção nesse grandioso silêncio de Deus. E Jesus nos ensina sobre o silêncio, principalmente sobre o silêncio da prece, né? Nós devemos fazer a oração, e na oração nós nos encontramos com Deus. Nós fazemos pelo outro e fazemos por nós, porque quando nós fazemos a oração pelo outro, dissipamos em nós o mal que existe. Nós temos também as nossas mazelas. E aí, através da oração, nós dissipamos essas mazelas em nós. Também enorme a oração, né? E aí nós vamos tendo a questão do fazer o bem sem ostentação, que ela já falou muitas vezes aqui, né? Nós temos também nessa passagem do Evangelho a questão do encontro de Jesus com o leproso. Quando ele encontra o leproso fala para ele: Senhor, se quiseres, pode me curar. E ele fala, né? Quero, fique curado, mas não alardeis, faça silêncio, vá até os homens da lei, mostre a cura para que você seja novamente inserido na sociedade, né? Então Jesus nos dá um grandioso exemplo de humildade. Jesus nos mostra como devemos seguir dentro da nossa caminhada, com humildade, com modéstia, né? E aí, seguindo esse exemplo de Jesus, nós vamos ter a questão de fazer o bem pelo bem, não fazer o bem para aparecer, porque é muito fácil a gente fazer o bem quando a gente está em público, né? Quando a gente está querendo mostrar o que está fazendo. Nós devemos fazer o bem pelo bem. E esse bem que fazemos
ele ecoa além daqui. E é o que é importante para a gente, né? É fazer o bem, como a nossa amiga Miri falou, fazer o bem para que seja visto por Deus e não pelos homens. Então, o bem que fazemos aqui, ele ecoa além daqui. Nós temos um caso do nosso irmão André Luiz, quando ele está em nosso lar, né? E ele está numa conversa com o enfermeiro Lísias, e Lísias fala para ele: André, você teve várias intercessões ao seu favor. Várias pessoas intercederam por você. E ele fica assim, né? Quem teria intercedido por ele? E aí o Lísias fala: não, você não tinha, no seu consultório, você não tinha intenção de ajudar, de fazer caridade. Mas você algumas vezes, querendo se livrar daquelas pessoas que estavam pedindo, você fazia um receituário e entregava o receituário. Você esquecia. Para você era só uma questão de rapidamente se livrar daquela pessoa que estava pedindo. Mas a pessoa que recebia o receituário, ela não esqueceu. E ela intercedeu por você durante o tempo que você estava no grau, durante o tempo que você estava na luta. Essas pessoas, são 15 pessoas. Essas pessoas intercederam por você, né? Então, o bem que fazemos aqui ecoa além daqui. O nosso irmão Bezerra de Menezes, né, nós sabemos, é um conceituadíssimo, né, irmão, que muito fez o bem aqui na terra, né? Era um médico aqui no Rio de Janeiro. E o nosso irmão Bezerra de Menezes, quando ele chegou no plano espiritual, ele foi recebido, estava numa conversa com a irmã Celina. Ela falou: Bezerra, vamos abrir a janela para você ver a quantidade de irmãos que vieram para te receber, né? E ele tinha lá centenas de pessoas a quem ele tinha ajudado, né? Uma abnegação enorme que o nosso irmão tinha. Então, o bem, ele ecoa, né? Fazer o bem faz bem. Fazer o bem faz até com que a gente melhore o nosso sistema imunológico, né? Não sei se vocês acreditam, mas eu acredito. Quando a gente faz uma coisa de boa, a gente sai tão bem disso que melhora o nosso sistema imunológico. Dissolve em nós as chagas que temos de ruim, né? E o Chico nos diz assim, que devemos fazer o bem. Fazendo o bem, acendemos alguma luz à nossa volta. Então, façamos luz à nossa volta e sigamos a nossa caminhada. E eu, como professora que sou, né, gosto muito dos contos. E tem um conto, né, tem um diálogo, tá uma vaca, né, lá no campo, no breu total, e a vaca, ela fala assim para o sapo, né, ela, conversando com o sapo, ela fala: olha só, eu, um animal tão grande, nessa escuridão, e esse vagalume tão pequenininho, minúsculo, tem luz própria. Então, façamos a nossa própria luz. Temos que tentar acender. E quando nós estamos aqui, estamos encaminhadas, somos irmãos, estamos aqui num planeta de provas e expiações, né? Estamos começando nossa caminhada como mundo de regeneração. Então, façamos a nossa luz à nossa volta, né? E tem uma outra coisa que o nosso irmão André Luiz e tantos outros nossos irmãos nos chamam a atenção, né? O próprio Haroldo. Nós temos que agir como as plantas. Em vez de nós voltarmos para as sombras, devemos nos voltar para a luz. Vocês já repararam que a planta, a gente bota a planta na varanda e ela se volta toda para a luz, né? E nós muitas vezes nos voltamos para a sombra, tá? Então, nós temos nessa passagem também a questão de fazer o bem sem estar cobrando reconhecimento, sem estar exigindo gratidão. Muitas vezes, os nossos irmãos, a quem fazemos o bem, até a nossa família, né, quem está muito perto, não tem a gratidão. E aí ficamos tristes, magoados, né? Não vou fazer mais, seja um irmão, seja um primo, seja um amigo. Devemos fazer o bem sem cobrar reconhecimento. E devemos fazer o bem sem estarmos impondo, né? Muitas vezes nós, usando assim um meio chulo, né? Jogamos na cara, né? Fiz isso para você. Então não devemos cobrar, devemos fazer o bem pelo bem, seguir em frente, né? Nós temos infortúnios ocultos, ainda nessa passagem do capítulo 13, né? Nós temos as calamidades, conforme agora estamos tendo essa guerra, né? Uma coisa que deixou todos nós esclarecidos. Quando temos as calamidades, as grandes calamidades, nós vemos muitos irmãos que se unem, que fazem doações, né? Realmente tudo isso é muito importante.
mas temos que ver os infortúnios ocultos, aquelas coisas pequenas que estão muitas vezes no nosso dia a dia, à nossa volta, no nosso vizinho, na nossa casa, nos nossos parentes, coisas que às vezes é um olhar, às vezes é uma palavra, às vezes é um ouvir, às vezes é um dizer, vai com Deus, tudo vai dar certo, né? Às vezes simplesmente olhar, sorrir, né? Dizer boa tarde, bom dia, falar com carinho, porque às vezes é um infortúnio que está oculto, né? Precisamos prestar atenção, não só doarmos quando estamos nas grandes calamidades. Uma outra questão que temos também nesse capítulo 13 é a questão da senhora rica, né? Nós temos uma senhora rica de alta sociedade que ela, para fazer as doações, né, para ajudar, ela se transveste, ela tira suas vestes de mulher importante da sociedade, ela retira tudo isso, tira as joias, deixa a sua carruagem longe e vai até a casa do irmão, da irmã que está com seus filhos passando necessidade. Ela vai ajudar, ela vai levar os mantimentos e depois dali ela sai ao hospital onde está o marido dessa irmã que está internado. E ela faz tudo isso de forma a não humilhar, porque quando uma pessoa precisa, ela já está fragilizada, ela já está humilhada. Então, não dá para a gente ter um outro comportamento, porque isso é maldade, né? Então, é fazer o bem de forma modesta, com humildade, né? Essa senhora, ela leva a filha também para que veja como ela está fazendo a caridade, né? Para que a filha aprenda. E ela ainda fala para a filha dela, você não tem nada para doar agora, mas você vai aprendendo, se quiser, você pode até confeccionar roupas para você estar doando, né? E eu queria, tem uma mensagem no livro Pão Nosso, é uma mensagem que se chama Homens de Fé, né? E Jesus fala para os seus discípulos, se somos homens de fé, se temos boa vontade, então já demos o primeiro passo, né? Então devemos olhar essa questão. Estamos aqui hoje, somos irmãos que temos fé, né? Estamos dando os nossos primeiros passos. Então vamos em frente, façamos a nossa própria luz e sigamos. Tem uma outra questão que eu queria falar, eu acho que já está na hora, né? Mas eu queria falar sobre um conto, né, da carroça, do mestre e o discípulo. E aí ele chama o discípulo e fala para o discípulo, olha, presta atenção, vem uma carroça vazia. E a carroça vazia, ela vem fazendo um enorme barulho, né? É o ferro, é a madeira, baixo do buraco, e vem fazendo aquele barulho todo de carroça vazia. E aí ele fala, agora presta atenção que vem uma carroça cheia. E a carroça vem cheia, ela passa harmoniosa, em silêncio. E assim somos nós, né? Quando nós estamos vazios do amor, vazios da compaixão, vazios dos ensinamentos de Jesus, nós fazemos barulho, temos que aparecer, né? Alguém tem que nos ver fazendo a caridade, fazendo a doação. Nós estamos vazios. Agora, quando nós estamos cheios dos ensinamentos de Jesus, quando nós estamos repletos do amor, da solicitude, não precisamos fazer barulho. Então, não precisamos falar daquilo que nós estamos fazendo. O Pai está vendo, né? Então, eu acho que é essa mensagem que eu queria deixar sobre esse ensinamento do Evangelho. Tá bom? Eu agradeço a atenção. Boa noite. Obrigada, companheiras. Muito boas reflexões, né? O Evangelho sempre nos traz assim uma paz, um ensinamento incrível, né? Bom, agora vamos aos recadinhos da noite, né? Nós vamos ter um almoço em família, né? Dia 5 do 11. Será, primeiro vai ter uma palestra, né? Luciana Ribeiro, não sei se muitos conhecem, vai ser um horário de 10h30 às 12 horas, com o tema Para Seguir. É imperdível, viu, gente? E o almoço será de 12 às 14 horas, terminando a palestra, será um almoço, claro, né? E o nosso menu vai ser estrogonofe
estrogonofe de frango, geralmente é maravilhoso, né? É muito gostoso, eu acho que todo mundo gosta bastante. Os convites estão sendo vendidos a R$20, tá? E quem quiser comprar os convites, aí eles estão, né? Não sei quem é que está com esse, não sei se é a Cida, não sei se é a Bedé, que estão com esses convites para vender hoje, se caso alguém quisesse, né? Ótimo, tá bom. Ou da secretaria, né? Então é isso. Outro recadinho é que a próxima palestra vai ser de quarta-feira. Será com o tema Cristo nasceu onde? Quando? E o palestrante é Evaldo Raia. As nossas palestras de quarta-feira, a maioria sabe, é às 20 horas. E a de sexta-feira, às 19 horas. Né? Na sexta-feira que vem, o tema será Jesus Honra, do livro Jesus e Atualidades, com os companheiros da casa. Né? Sempre, às sextas-feiras, somos nós que trabalhamos aqui na casa, somos tarefeiros e fazemos a palestrinha, o estudo da noite. Né? Vai ser João e Aparecida, os nossos tarefeiros. Agora nós vamos ao passe e todos continuam sentados, tá? O Hugo vai conduzir ao passe, né? Os dirigentes do passe é a Georgina, nossa amiga Georgina. Os passistas são Augusto Meio e Neuza Neves, tá? E, então vou despedir do Face. Boa noite a todos e convido a nossa querida amiga para fazer a nossa prece final. Boa noite. Boa noite a todos. Pai querido, nesta noite abençoada, damos graças pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigada, Senhor, por nos conduzir a essa casa, que nos recebe com serenidade, com amor, e ilumina os nossos pensamentos, que joga sobre nós as suas bênçãos, para que as nossas vidas sejam mais tranquilas e nós estejamos cada vez mais fortalecidos. Gratidão, Pai querido, pelo Mestre Jesus, que nos dá continuamente exemplos do seu amor por todos nós. Gratidão pelos companheiros encarnados e desencarnados, que aqui nos prepararam uma ambiência, que nos protegeram, que nos guardaram nesse tempo que aqui estamos e certamente nos conduzirão em paz e tranquilidade aos nossos lares. Permita, Pai, que as reflexões feitas nesta noite, nesta casa, calem no nosso coração, nos toquem profundamente e que nós possamos ser, como diz a companheira, continuamente aquela carruagem que silenciosamente transborda o seu amor por nós e, consequentemente, o nosso amor pelos nossos irmãos. Permanece conosco, Senhor, hoje e em todos os dias da nossa jornada. Que assim seja.